queria convidar aqui a minha expert, e hoje ela judiou. Eu não sei se foi ela que fez, enfim, ela vai explicar o negócio aí. Eu já ouvi aqui algumas informações não tão boas assim. Se os últimos dias, cadê o nosso amigo que está ali? Se os últimos dias o negócio foi forte, hoje capricharam mesmo, né? Explica aí como é que é esse negócio aí. Ai, gente, esses chás aí é uma tortura. Fala sério, hein? Você falando... ela falando isso? Não, mas sabe o que é? Todo dia esse hibisco, eu tenho que falar, ó. Fala sério, toda vez o hibisco, vamos colocar alguma coisa diferente. Mas eu tenho que falar o que me manda. Eu sou pau mandado, entendeu? Fala e eu tenho que fazer, eu só obedeço. Mas antes que eu fale, primeiro eu quero dizer o seguinte. Não estava no script, mas está sendo uma bênção, pastor, sobre esse detox, né? De repente, para te dar um retorno assim ao vivo, do quanto as pessoas têm gostado de tudo que está sendo dito aqui. Os sucos não são bons, mas o que o senhor fala é bom pra caramba. Não, os sucos são bons, são bons. É tão bom que a gente vê a careta que ele faz na hora que ele vai tomar, né? Às vezes eu vou fazer. Cadê a Margarete? Tá ali, ó, a Margarete. Então, para as pessoas, né, que estão nos acompanhando aí ao vivo, tem um colega que está acompanhando, o nome dele é Renato. Eu já mandei até o que vai ser dito, que a gente vai completar. Ele olhou, ele escreveu assim, ó, não vou nem mentir, pastor, ele, ó, caramba, profundo o assunto hoje. Então, só para o senhor saber, responsabilidade. Mas vamos falar do suco, né, do detox. Hoje é hibisco com limão e gengibre. Nossa, uma delícia, gente, é tão bom. Bom, os benefícios, vamos aos benefícios. Eu achei interessante pelo menos trazer uma informação, porque acho que todo mundo tem um conhecimento das outras coisas que já foram ditas, mas o limão é interessante até, pastor, porque eu li aqui que o limão, ele, interessante quando você ingere, ele é ácido, mas quando ele entra no nosso organismo, ele não se torna mais ácido. Ele acaba sendo alcalino, ou seja, ele equilibra o pH do seu sangue. Fala aí, Rose, é cultura também, né, pastor? Não manjo de nada, mas ok. Então, o benefício que você vai ter hoje nesse seu suco, que é o detox aí, é a questão do limão. O que é o diferencial hoje é o limão. Então, ele vai dar uma equilibrada no seu pH do organismo. O que mais que ele traz de benefícios aqui? Estimula a produção da bilis e apoia o órgão que é o pâncreas. Então, você está tomando alguma coisa que vai te trazer um equilíbrio, fora tudo que a gente já sabe sobre o hibisco, sobre o gengibre, que o gengibre acaba sendo um acelerador para o teu organismo, para queimar as toxinas. Então, hoje pode servir aí o chazinho, né, o detox, e o suco, vamos servir o suco, e ao ingerir, fique sabendo, né, que você está eliminando toxinas. Eu até brinquei, gente, né, É que a gente eu gosto de uma coisinha mais doce, né? Mas vamos ver como vai estar hoje. Mas o hibisco, ele proporciona esse algo um pouco mais doce. Então, acho que o que tem de novo no detox é o limão. Então, esses benefícios do limão aí que vocês possam ingerir. E acho que o principal, acho que é uma analogia para a gente entender o quanto a palavra de Deus e aquilo que o Senhor diz pode ser um detox para a nossa alma. Que o Senhor continue nos inspirando, ok? Obrigado, Rose, pela informação. Cultura, né, Rose? Margarete, tá daquele jeito, né? Não tá? Não, então... Vamos deixar aqui. Eu fiz um acordo com ela, vou até brincar, aqui é uma brincadeira, né? Põe um pouquinho de açúcar para não fazer aquela cena toda, né? Mas não obedecendo a regra. Quem toma chimarrão, eu não tomo esse negócio, não. Não, eu já experimentei, nós temos amigos gaúchos assistindo aí, tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. Mas é legal como a Rose falou, essa analogia, né, do detox. E de fato a gente vive numa sociedade, enfim, no meio onde as pessoas de fato estão se preocupando com o bem-estar, com o corpo. E isso é um ponto muito positivo. E a nossa comunidade, ela preza por isso, para que você possa entender que nós somos um ser completo, cuidamos do corpo, da mente, do espiritual. E realmente vivemos essa cultura. Então a gente oferece suco para que você possa entender aí, fazer essa ligação. E às vezes não é tão gostoso, né, como talvez um picolé, um sorvete, um Häagen-Dazs, enfim.
Mas, né, faz bem, faz bem. E como às vezes o que é falado, a informação que é passada, muitas vezes é de reflexão, é profunda. A princípio, ficamos aí um pouco receosos, mas é importante para a nossa alma. É muito importante. Então você está experimentando aí esse suco famoso, dessa cor vermelha. Eu vou experimentar para não ficar... Hoje o negócio... Colocando, ô Margarete, tá certinho. Tá igual, semelhante aos normais aqui? Não. Então tá bom. Hoje tá doce hoje. Imagine, limão é azedo, gengibre é muito forte, esse outra coisa que não sei o que é também. Mas tá bom, hoje tá parabéns quem fez o negócio aí. Você tem o seu guia e nós estamos aí numa jornada, já é o terceiro encontro do Detox da Alma. E é necessário, é importante a gente fazer essa reavaliação, olharmos para dentro de nós, e quando eu falo de alma, eu me refiro à alma, não estou aqui usando aquela ideia que nós temos aí de algo fora, algo além, não é essa a ideia que eu estou transmitindo, mas eu estou transmitindo a nossa essência, as nossas escolhas, aquilo que nós somos lá dentro, o nosso caráter, a nossa mente, aquilo que pensamos, aquilo que as pessoas normalmente não conseguem enxergar. É aquilo que Deus vê em nós. Então, essa limpeza é necessária. Vivemos numa sociedade, vivemos num mundo que intoxicados, cheio aí de toxinas, de impurezas, e a nossa alma precisa ter essa limpeza, precisa passar por essa purificação. Essa é a palavra que poderia usar nessa manhã. E aí temos aqui o tema como hoje, alma torturada. E eu queria passar aqui algumas imagens para vocês entenderem, e alguns que gostam de história vão aí se identificar com essas informações. As maiores torturas da história. Aqui eu tenho aqui uma bacia, uma banheira, onde o corpo ele ficava imerso aí nessa banheira e só a cabeça ficava lá de fora. E a cabeça eles colocavam ali leite, mel, lambuzavam e aí pegavam um monte de abelha e as abelhas ficavam ali sobrevoando a cabeça desse indivíduo, até que esse indivíduo não suportava mais as picadas, enfim, e a pessoa agonizava por dias e dias, cerca de 15 a 16 dias, dentro dessa banheira com a cabeça de fora e as abelhas ali fazendo ali um massacre. E a pessoa era torturada dessa forma. Dá uma olhadinha nessa outra forma de tortura, essa aí realmente é agonizante, foi considerada uma das piores da história. As pessoas eram presas, amarradas nessa cela e colocavam essa gaiola sobre o abdômen. E dentro dessa gaiola tinham ratos, não sei se dá para ver na imagem, os ratos ficavam ali dentro. E em cima tinha esses carvões, essas brasas onde eram aquecidas, e os ratos ficavam ali angustiados com esse calor. E qual que é a tendência do rato quando alguma coisa acontece? É cavar. E cavavam aí no abdômen da pessoa, e a pessoa, obviamente, morria, agonizava também nessa situação, passava ali alguns dias nessa situação, até que vinha a morte. Então esse é um outro tipo de tortura conhecido na história. Vamos passar para a próxima tortura? Essa aqui é um pouco talvez mais conhecido, é o trem da morte, onde os nazistas usavam esse trem para carregar as pessoas até os campos de concentrações. Os trens normalmente cabiam aí cerca de 50 pessoas, e eles colocavam cerca de 200 pessoas nos vagões. E essas pessoas passavam dias e dias viajando nesse trem, sem comida, sem água, sem condições nenhuma. E uma época foi contado que dessas viagens todos morreram. Todas as pessoas morreram. Então as pessoas passavam por essa tortura nessa viagem, agonizando, sofrendo, mais um tipo de tortura. Vamos passar para mais uma imagem. Essa aí é uma cama, chama cama da tortura. As pessoas eram amarradas nas suas extremidades, os braços e as pernas, e ali o torturador ficava ali girando uma rodando, alguma coisa nesse sentido, e rodava, esticava, ficava ali agonizando essa pessoa, até que os membros eram arrancados, e a pessoa também vinha a morrer e passava aí alguns momentos sendo torturado nessa mesa, nessa cama. Falei de algumas torturas do nosso corpo físico, que nós
podemos sofrer nessa vida fisicamente. Mas hoje eu quero falar para vocês da tortura que eu considero uma das torturas mais agudas, que é a tortura da alma, lá do nosso interior. E para isso eu trouxe aqui um verso bíblico para nós pensarmos um pouco. É o verso de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 11. É a consideração que Pedro faz da nossa condição nesse mundo, como nós devemos nos portar, como é que nós devemos viver. E Pedro faz essa declaração: amados, amigos, eu faço aqui uma exortação, como peregrinos e forasteiros que sois, que vocês possam ficar distantes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Ou seja, existe uma batalha, existe uma guerra, existe um conflito que realmente faz mal para a alma, que tortura a nossa alma. E é disso que eu quero conversar, quero falar um pouco nessa manhã. A grande verdade é que muitos de nós andamos por aí com máscaras, como se tudo tivesse mil maravilhas. Andamos aí disfarçados, mas no fundo, lá no fundo da nossa alma, existe uma tortura. Algo que só você e Deus sabem, que tortura a sua alma. E Pedro lhe faz essa exortação: olha, cuidado com as suas paixões carnais, cuidado com os teus desejos carnais, cuidado com aquilo que não alimenta a sua alma. E você já pode parar para pensar, ou já refletir na sua vida, aquilo que faz mal para a sua alma, aquilo que intoxica a sua alma, o que você conversou um pouco na convivência, deu mais ou menos uma ideia das coisas que nós fazemos, das coisas que vocês fazem, o que eu faço, que realmente não agrada a Deus. E que isso faça com que a nossa alma esteja sendo torturada. Você tem o seu guia, e aí lancei uma pergunta: o que tortura as nossas almas? O que tortura as nossas almas? E você tem um espaço para você preencher o primeiro ponto. Nós somos torturados por aquilo, pelas coisas que nós fazemos. 24 horas você tem no dia. Minha esposa usa, deve estar me assistindo agora, ela usa o exemplo da caixa de fósforo, né? Você tem 24 palitos para você riscar, 24 horas no dia. E como é que você tem usado os seus palitos dentro dessa caixa de fósforo? Com o que você tem queimado as suas horas, o seu dia a dia, os momentos que você passa durante a semana? Talvez isso esteja torturando a sua alma. Aqui tem um verso que dá aí o entendimento de como é que é a nossa situação, de como nós aí convivemos com isso. E aqui o salmista diz: não há parte sã na minha carne. Por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Em outras palavras, a nossa formação já é uma formação que tem uma aversão das coisas de Deus. Por natureza, nós não queremos ter essa ligação por causa dessa nossa natureza, que nós chamamos de natureza pecaminosa. Então, naturalmente, a gente já sai fazendo coisas que não agradam a Deus. Eu estou com um bebezinho recém-nascido lá em casa, reclama de tudo esse bebê.
É a natureza do neném, já reclamar, já chorar por tudo, já é egoísta, só quer a mãe, só quer o... Enfim, é a nossa natureza. E para isso eu trouxe aqui um outro, não está aí no papel, mas está uma passadinha, não sei se não foi colocado, dá uma olhadinha aqui nesse texto. Jeremias, e muitas pessoas têm essa dificuldade de compreensão com relação à nossa natureza. E aí Jeremias faz uma pergunta: pode acaso o etíope mudar a cor da sua pele ou o leopardo das suas manchas? Não pode. E aí a Bíblia ensina, olha, é o seguinte: então podereis fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Em outras palavras, a nossa essência já é uma essência que não ajuda muito. Então é por isso que nós precisamos cuidar das coisas que nós fazemos. Eu acho que você conhece essa história. Dá uma olhadinha nessa imagem. Pode passar a imagem. O pequeno felino que foi criado em casa, né? Domesticado na sua casa. E essa moça que pegou esse animal, dava uma madeira desde de pequenininho, desde já de recém-nascido praticamente. E esse felino foi crescendo, crescendo no ambiente da casa. Aí foi quando um dia essa dona cortou o dedo e ficou com aquele corte na mão, um cheiro de sangue. E o instinto desse animal fez o quê? Foi lá e atacou a própria dona. E a dona não entendendo, mas como pode? Criei esse animal, é o instinto do ser. A mesma coisa somos nós. Se nós não alimentamos a nossa alma com coisas que realmente edificam, faz com que nós venhamos a agir com essa natureza má, essa carne suja que nós temos. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com o que alimenta a nossa alma, as coisas que nós fazemos. Mas eu quero pensar para você pensar um pouco no seu relacionamento, no seu casamento. As coisas que você faz, como eu disse no início, só você sabe. O que tem alimentado o teu relacionamento? O que você tem trazido para dentro da tua casa, dentro do teu casamento, do relacionamento com os seus filhos, com a sua família? Eu quero aqui mexer um pouco na ferida. E hoje nós vivemos em um mundo totalmente louco com relação a isso, com relação à pornografia, com relação ao adultério. Se faz aí fora uma apologia com relação a esses assuntos, a promiscuidade. E isso tem entrado nas nossas casas através dos seriados, através da TV, através das coisas que nós lemos, e achamos isso super normal. E a nossa alma fica contaminada com essas coisas. Eis o perigo para nós pensarmos. As nossas almas são torturadas pelas escolhas que fazemos, pelas coisas que nós fazemos. E hoje as pesquisas indicam que 50% dos homens, aqui falando de pesquisa, trazendo para o nosso ambiente aqui, o nosso ambiente, 50% de nós aqui, homens, temos aí uma tendência muito forte para entrarmos por esses caminhos que eu acabei de citar. 30% das mulheres que aqui estão também. Tem uma forte tendência, isso são pesquisas. Já para pensar nisso? O que anda torturando a sua alma? Pelas coisas que nós fazemos. Se já nós temos essa propensão, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, enfim, com todos os nossos sentidos. Porque isso pode trazer sérios prejuízos à nossa alma e aos nossos relacionamentos. Primeiro ponto importante, mas há um segundo ponto importante, você está aí com o seu guia. Por que as nossas almas, com que elas são torturadas? Aí o segundo ponto, pelas mentiras que nós acreditamos. E uma das maiores mentiras, a gente trabalha muito isso com as pessoas que acreditam que vão para um caminho
que elas assumem que é um caminho sem volta. Já ouviu falar isso? Já não. Os psicólogos estão aqui, já vão me ajudar com isso, né? Ah, mas eu estou nesse caminho, eu não consigo mais sair desse caminho. Eu estou com essa dependência, eu não consigo mais largar isso. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E para isso tem esse texto e mostra quem é o maior mentiroso. Não é o Pinóquio, não. Tá? Alguns acham que é o Pinóquio, por causa do nariz dele que é grande. Mas olha só o maior mentiroso aqui. Jesus ele fala desse mentiroso. João capítulo 8, verso 44 ao 45, que diz: o diabo e aqueles que querem realizar o desejo dele. Aí é uma continuação do pensamento da frase. Ele foi homicida desde o princípio. Ele não se apegou à verdade, pois não havia verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, traz para nós o ensinamento que o grande e o maior mentiroso é o diabo. É o inimigo de Deus. É o inimigo das nossas almas. O que o diabo quer fazer? Olha, é o seguinte. Você não vai conseguir se libertar disso. Você não é capaz de resolver essa situação. Sabe uma coisa? Guarda isso para você. Porque se você sair por aí falando, ou enfim, abrindo o seu coração, você vai ser ridicularizado. E aí nós somos torturados pelas mentiras que nós acreditamos. Alguns pensam, olha, não acredite nessas fábulas, nesses contos, nessas reuniões que existem por aí, falando que existe para você uma possibilidade de uma vida melhor. Quantas mentiras nós acreditamos? Achando que não existe saída, achando que não existe solução. Eu gosto muito dessa frase, não sei, pode passar a frase? É uma canção. Que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. É o saudoso Renato Russo, né? Mentir para si mesmo é a pior mentira. E mentir para si mesmo quer dizer você viver aquilo que você não é. Em contrapartida, você será cobrado por aquilo que você não é. Ou seja, as exigências serão maiores, porque você finge ser aquilo que você não é. Nós somos torturados por essas coisas escondidas. E mentimos para nós mesmos. Mentimos para as pessoas que amamos. E isso realmente traz um sério prejuízo à nossa alma. E nessa tarde, a ideia é que você saia daqui resolvido. E aqui você deve fazer algumas declarações. Você deve falar para a sua alma. Você deve declarar, você deve pregar, você deve admoestar a sua alma com algumas afirmações. E eu gostaria já de passar esses pontos para você acompanhar no seu guia. Primeiro ponto importante para você falar para a sua alma, declarar para a sua alma, falar, alma, é o seguinte, é melhor confessar os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, a sua debilidade, do que esconder os seus pecados. E eu sempre menciono aqui, porque é fantástico, eu tenho que mencionar, coisa boa a gente menciona, que se faz aqui às sextas-feiras à noite, né? Que é o abrir do coração. Enquanto você retém, enquanto você tenta esconder, você tortura a sua alma. Você fica torturando. Pior do que aqueles ratos que ficam cavando o abdômen para tentar fugir. Pior do que aquela cama que estica os braços, estica as pernas. Pior do que andar dentro de um trem, num vagão com 200 pessoas, um em cima da outra, sem comida, sem água. É que o texto bíblico é um texto fantástico. Se você quer uma recomendação para desintoxicar a sua alma nessa semana, reflita nesse texto. Grave ele no seu celular. Põe para despertar no meio da noite quando você acordar.
Quem tenta esconder os seus erros, os seus pecados, não terá sucesso na vida. Marca essa frase aí no teu guia. Não terá sucesso na vida. E aqui eu quero ampliar um pouco, tá? Falo de questões espirituais, que é o foco de hoje, mas também falo de questões do dia a dia, no seu trabalho, no seu casamento. Quem tenta esconder os seus erros não terá sucesso no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos interpessoais. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus erros e os abandona. Esse detox para a alma é muito mais forte que esse detox para o corpo. Porque eu posso estar falando para alguém aqui que anda com os segredinhos, com os seus atos escondidos. E como eu falei da questão da mentira, começam a acreditar que não conseguem se libertar, e aquilo fica torturando. E a pior tragédia é que isso se torna um veneno. Vou passar essa próxima imagem. Quantos conhecem esse lugar aqui? Eu não tenho uma boa experiência, eu vou contar a minha má experiência com esse lugar. Eu não lembro, eu acho que era o ano de 2004, a minha esposa me corrigiu, vai mandar um zap daqui a pouco para mim, não era esse ano, mas enfim, é 2004, 2003, 2005, lá nos Estados Unidos, lá no estado da Flórida. Morei lá 9 anos, e o americano, nós entramos no ritmo dos americanos, dos fast food, de andar aí nesses lugares, nós não jantávamos, nós não almoçávamos em casa, então era só passando por esses lugares. Aqui é o famoso, aqui no Brasil já tem, obviamente, o Taco Bell, são aquelas comidinhas picantes, né, mexicana. Até essa data eu tinha um romance com o Taco Bell, mas depois do dia que eu passei num drive-thru, era uma quinta-feira à noite, eu e a minha esposa, nós passamos, pegamos ali os famosos burritos, aquelas coisas lá toda, enfim. A minha esposa até hoje ama esse negócio, apesar da informação que eu vou passar para vocês. E lá nós passamos o drive-thru, fomos já comendo no meio do caminho, aquele pacotinho, aquelas coisas bacanas, chiques, né, enfim. Pode passar, acho que a próxima foto tá aí essa coisinha mesmo, esse wrap aí, esse crunch, mas não era vegan não. Eu trouxe o vegan só para alegrar alguns aqui que são veganos, enfim. Só para dar aí ganhar um ponto aí com vocês, para alguns que são. Mas enfim, e nós comemos esse negócio, cheguei em casa, chegamos na nossa casa lá na Flórida, e eu já senti que a coisa assim não desceu bem. Quando você come uma coisa assim, aqui não é, Jorge, aquele negócio assim que não dá certo, né? E era 10 da noite, 11 horas, deu meia-noite, realmente já não era mais eu, era outro ser humano ali. A gente estava passando mal e vômitos e calafrios e aquela coisa toda, e minha esposa, o que está acontecendo, o que aconteceu? Eu falei, eu prepara aí o testamento aí, porque eu acho que hoje eu vou embarcar. Mas você não tem nada, falei, mas o que tiver de roupa aí, é para você. Nós morávamos, estou brincando, nós morávamos num... Enfim, não cabe aqui a história, mas... E a minha esposa preocupada com a situação, né? E aquela coisa, lá nos Estados Unidos, para quem conhece, não existe sistema de planos de saúde, são assim exorbitantes, enfim. Não existe tão pouco SUS. E aquela situação, ela ligou para uma amiga nossa, que já era americana, residente lá, e olha, o Everaldo está passando mal aqui, olha, pega o telefone e disca 911. E aí nós discamos ali o 911 e deu, é igual ao Brasil, né? Deu 2 minutos. Igualzinho, né? Semelhante. Passou ali a ambulância já e os vizinhos já ficaram assustados. Entrou aqueles camaradas altos, os paramédicos lá, e enfim, fizeram ali as primeiras, enfim, não é a palavra, mas atendimento, pronto, isso aí. Quem não era médico sabe o que é o negócio aí. Fizeram os primeiros atendimentos e me levaram para o hospital. E ali fui eu lá todo, né, olhando para aquele negócio cheio de luz, nunca imaginei entrar na ambulância. E aqueles médicos em cima de mim e tal, tá bem, né? Eu tô passando mal.
internaram. Fiquei 3 dias internado. Para resumo da história, fizeram todos os tipos de exames lá que você possa imaginar. Não vou detalhar os exames aqui. São exames terríveis, viu, Jorge? Eu te conto um negócio feio mesmo, viu? Todo aquele dia. E descobriram que era um envenenamento por comida. Olha que coisa, né? O que bendito, maldito Taco Bell fez na minha vida? Se eu tivesse levado ao pé da letra, tinha processado o Taco Bell, porque tinha o recibo do alimento, enfim, não fiz isso. Mas o resumo da ópera é que eu tive uma conta de hospital de $18.000, só por causa desse bendito Taco Bell. Um Taco Bell de $10, $15. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o envenenamento por comida, para quem já passou por isso, é algo assim terrível. E voltando ao texto que a gente leu antes, quem tenta esconder os seus pecados é semelhante. Envenena a sua alma. E você passa tão mal que você não consegue ter paz. Você não consegue ter paz. E muitas pessoas têm envenenado a alma. Estão com as almas envenenadas. Por não abrir o coração para Deus, principalmente. Por não confessarem os seus erros a Deus. E nessa tarde, esse simples gesto, aparentemente simples, mas profundo, faz com que as nossas almas sejam libertas. Então, primeiro ponto, confesse seus erros, confesse os seus pecados, do que tentar esconder. E aí existem 2 pontos importantes dentro desse ponto que eu gostaria de frisar. Você pode preencher. Confessamos a Deus pelo perdão dos pecados. É uma dinâmica. Você chega para Deus, abre seu coração para dizer: olha, Deus, realmente eu fiz algo que não era legal, ou que não foi legal. Eu acessei certo site, eu falei certa coisa, eu maltratei a minha esposa, eu maltratei o Senhor, eu blasfemei contra o Senhor. E aí existem vários tipos de blasfêmias, ou seja, vários tipos de agressões a Deus. Mas, às vezes, volto a repetir, as mídias sociais estão cheias de lixos, intoxicam as nossas almas e automaticamente nos afastam de Deus. E aí chega o momento de nós fazermos aí uma introspecção, depositarmos as nossas vidas nas mãos de Deus e confessar para perdão dos pecados. Mas existe uma outra mão, uma outra via. E essa via, muitos de nós nos esquecemos dela. Pode passar, você pode preencher. Só antes de... Vou até ter um texto só para reforçar esse ponto. Está aqui bem no teu guia. E esse é um dos textos que eu mais me apego na palavra de Deus. E a Bíblia, ela é fantástica, ela nos mostra aí coisas fortes. E Deus diz o seguinte: olha, se nós confessarmos os nossos erros, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É um simples abrir assim: ó, eu reconheço. Eu sou como aquele felino, que estou ali sossegado, estou tranquilo, mas quando eu sinto o cheiro de sangue, eu ataco. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele perdoa. Mas existe aqui uma outra mão que eu estava mencionando. Confessamos as pessoas pela cura dos pecados. Entenda, confessamos a Deus pelo perdão. Confessamos as pessoas pela cura. É normal você pedir perdão a Deus, e aqui a gente estimula, você já foi estimulado na sua caminhada cristã, mas existe um outro processo. Daqui a alguns dias eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre esse processo, que é falar para aquelas pessoas que você errou. E aí existe cura. Sabe, aquele bálsamo que cai na ferida
e que cura. Eu falei isso um pouquinho na semana passada, né? Você não esquece, mas não te machuca. E nós precisamos confessar às pessoas. É que existem muitos casais que precisam praticar essa confissão, de abrir o coração para sua esposa, abrir o coração para o seu esposo, falar, olha, eu errei, eu falei, para que haja cura. Deus te perdoou. Agora você precisa ser curado. As pessoas precisam ser curadas. Se você pensasse um pouco, olhando para trás, como é que está essa relação de confissão com as pessoas? Eu não estou pedindo para você chegar no Facebook, na tua timeline e falar, olha, eu adulterei, não é isso. Olha, eu falei mal, não é isso. É você em particular com essa pessoa. Não precisa pegar um trombone aí e falar para todo mundo, um megafone, e fazer barulho. Repetindo os dois conceitos, esses conceitos são importantíssimos na tortura da alma. Confessar a Deus e confessar as pessoas. E aí aqui tem um texto de Tiago, se não me engano, pode passar, Tiago 5, verso 16, que diz, confessai as vossas culpas, os vossos erros, uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que possam ser sarados. Porque a partir do momento que você erra com alguém, você fica doente, fica enfermo. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando você confessa o seu erro a alguém, para alguém, existe cura. E a melhor terapia é quando você abre o coração para uma pessoa que você falhou, que você errou. Aqui puxando um pouco o gancho para a família, para os casamentos, muitos relacionamentos são destruídos pelo simples fato de as pessoas não confessarem os seus erros, não assumirem as suas falhas. Você está entendendo? Isso tortura a nossa alma. Você guarda isso consigo. Eu tenho uma experiência própria de uma pessoa que durante 30 anos escondeu o seu erro, a sua falha. 30 anos. Experiência pessoal minha. Alguns dias eu partilho isso. Mas só começou a haver a cura ou o alívio quando essa pessoa falar, realmente eu errei, eu falhei. Pode ser que eu esteja falando para alguém que esteja nessa situação. Pode ser que você que esteja assistindo está nessa situação. Confesse a Deus pelo perdão e Deus perdoa. Deus perdoa. Algumas pessoas que vão orar a Deus falam, Deus, o Senhor lembra? Deus não lembra. Você confessa, Deus esquece. E nós teimamos. Senhor, mas o Senhor lembra lá do ano passado, ano retrasado, isso. Esquece. Uma vez que você confessa, esquece. Tem um verso muito famoso da Bíblia que diz que Deus pega as nossas transgressões, os nossos erros, lança lá no fundo do oceano. Lembra? Já leu esse verso? Já é conhecido esse verso. Lá nas profundezas, no lugar mais profundo da terra. E aí ele põe uma plaquinha lá e diz que é proibido pescar. Mas alguns teimam em pescar. Então não fala a Deus, não, Deus não lembra. Uma vez que você pediu perdão, apagou. E a melhor forma de você demonstrar isso é através do batismo. Não foi batizado já? Abre aspas. Parênteses aqui. O batismo ele demonstra essa demonstração pública de quem realmente você era e de quem você gostaria de ser. Uma pessoa lavada pelo sangue de Jesus. Confessa a Deus pelo perdão. Confessa as pessoas pela cura. E o resultado de tudo isso, para nós já concluirmos, Cristo, próximo ano. Lâmina, você tem um espaço para você preencher. E preencha com a letra garrafal aí. Faz igual a minha filha, rabisca. Cristo,
te libertará. É Cristo quem faz com que solte as suas algemas dessa alma torturada, dessa alma ferida pelos erros, pelas coisas que fazemos, pelas mentiras que acreditamos. Cristo te libertará. Essa é a solução para a desintoxicação das nossas almas torturadas. Aqui existe um texto da Bíblia, um verso da Bíblia, que nos dá essa força, esse entendimento, essa compreensão. Que não veio sobre nós ou sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Como foi cantado, bem cantado, você não está sozinho nessa parada. Você não está sendo jogado ao léu. Pode ser que você esteja numa escuridão, mas Deus ele está ali para apertar o interruptor e acender a luz na sua vida. Cristo te libertará. O que você anda fazendo? O que tem alimentado a sua alma? O que tem te afastado realmente dessa paz que eu falei no primeiro encontro, desse descanso da sua alma? Confesse. Abre o seu coração para Deus. Seja honesto com você mesmo. Fala, olha Deus, eu sou isso. Eu sou esse miserável ser. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu socorro. E aí tem esse texto que eu gostaria de encerrar, um texto bíblico, de 1 Pedro. E aí Jesus, ele vem e diz, Jesus levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, sobre uma cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça por intermédio das suas feridas, fosses curados. Afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor, bispo de vossas almas. Há um psicólogo, há um psiquiatra, existe um médico que está lá no seu trono e que está disposto a estar presente na sua vida, na sua caminhada, para aliviar a sua alma, para deixar com que a sua alma fique mais leve, tirar essa tortura que você tem passado. E esse Cristo é o nosso pastor, é o nosso auxiliador. E existe um conceito muito importante. Quanto mais rápido você confessar, é muito melhor. E a maturidade cristã é você entender, quanto mais rápido você se aproximar de Deus, pedindo perdão a Deus, as coisas serão melhores. Agora, enquanto você fica postergando, fica deixando, aquilo faz com que a sua alma fique endurecida, seu coração endurecido, os entulhos entrem, dificultem o seu acesso, a sua comunicação com Deus. Eu queria deixar você agora nesse momento a sós com Deus. Passou dessa canção que eu considero uma das canções mais maravilhosas, Amazing Grace, com graça e essência. Uma graça
que a gente não consegue definir. Mas nós entendemos que essa graça, ela é capaz de purificar, de limpar as nossas vidas. Você está disposto? Você está disposta a fazer uma revolução, uma mudança na sua vida? Começando pela confissão dos seus erros a Deus. Demonstrando a Ele, falando para Ele, olha, eu não sou aquilo que eu deveria ser. Dá uma olhadinha nesse texto. É um texto de um grande teólogo, eu gosto muito desse texto. Acho que está projetado aí nesse texto, ou já acabou já? Então eu leio aqui o texto. Pode passar essa imagem, pode passar isso aí. Isso. Russell Shedd. Diz que o triunfo não é a ausência de batalhas, nós vamos batalhar. Nós vamos lutar todos os dias. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, sem pernas, ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério, as marcas de uma vida cristã ficarão nos seus corpos, no coração e na alma. Mas no grande dia do Senhor, o grande general Jesus passará em revista as tropas e nós estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. E essa é a nossa jornada neste mundo de altos e baixos. Mas o que importa é que nós vamos chegar lá. Mas para isso existe a necessidade da nossa confissão, de abrirmos o nosso coração. Esse texto está na sua folha, mas tem um último pensamento, encerro com esse pensamento, de Martin Luther King, que diz: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda eu não sou quem eu deveria ser, mas, graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. E isso pode começar hoje na sua vida. Essa história pode começar hoje na sua vida. Deus, Ele te dá uma página em branco para você começar a escrever uma nova história. Então, para isso, eu gostaria que ao som desse instrumento, Amazing Grace, que você pensasse na sua vida, curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos e elevasse o seu pensamento a Deus. Deixe tudo, deixe o celular, suas mãos vazias. E confesse. Confesse os seus pecados. Confesse os seus erros ao Senhor. E Cristo te libertará. Grande Deus, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a nossa mente, o nosso interior, e aquelas coisas que nós fazemos, pensamos, falamos, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, nos afasta de termos um relacionamento mais profundo com o Senhor. Nós tivemos aqui alguns instantes para poder refletir sobre essas coisas. E nós confessamos, nós abrimos o nosso coração.
nos ajude e perdoa esses erros. Nos ajude a termos agora uma alma mais leve, uma consciência mais leve, e tira essa tortura, isso que machuca lá o nosso coração. Se existe a necessidade de alguém confessar o seu erro a outra pessoa, que isso seja feito o mais rápido possível. Se existe a necessidade de liberar o perdão, que isso seja feito também o mais rápido possível. Porque nesse momento nós estamos confessando ao Senhor o perdão, mas nós também queremos ser curados pela confissão às pessoas. Nos ajude nessa semana a desintoxicar as nossas almas, a afastar tudo aquilo que intoxica, tudo aquilo que suja a nossa alma. Por favor, ó Deus. Assim como essa canção fala sobre essa graça excelsa, essa graça extraordinária. Nessa noite, nós tomamos posse dessa graça. Nós recebemos essa graça na nossa vida. Um Cristo que perdoa os nossos pecados. Um Cristo que nos liberta. E se há alguém aqui que precisa ter uma vida nova, uma vida regenerada, que o Senhor possa impressionar esse coração, essa mente, a aceitar a graça de Cristo, a aceitar a salvação que Cristo oferece e uma vida nova. Se há alguém que está nos assistindo de longe, em outro lugar, que a sua graça possa também alcançar essa pessoa. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu queria cantar aquela canção, pode ser não? Eu recebi alguns feedbacks dessa canção. Essa canção é uma canção fácil, que fala dessa necessidade. Cadê as meninas vão cantar comigo? Conhece essa canção não? Aquela que... Isso, das 2 semanas. Que fala sobre esse descanso da alma, esse descansarei. Esse processo de descansar, mesmo andando pelos trovões, pelas dificuldades da vida, Deus vem para dar esse descanso. Vamos então cantar essa canção, Descansarei. Pode ser estrofe e coro só. Vamos ver se o nosso Cristiano já está preparado para essa canção. É uma canção que realmente traz alívio. Algumas pessoas, pastor, essa canção não sai da minha cabeça. A ideia é essa. A ideia é que essa canção fique aí te acompanhando durante a semana, para que na próxima semana você possa cantar ela também de novo. Vamos lá então? Pode passar para a gente Não cante assim, fala para sua alma, olha a alma. É assim, minha situação está desse jeito. Cobre-me. Peça para Deus isso. Com suas mãos. Cante junto. Vem me esconder. Vem me esconder, Senhor. Agora. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és. Descansarei, pois sei que és Deus. A sua alma está assim agora. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Então declare. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei.
descansarei, pois sei que és Deus. Só vocês agora. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. É esse descanso, Senhor, que nós buscamos para as nossas almas. Em meio às tempestades, em meio às dificuldades, nós temos a certeza que nós não estamos sozinhos. Abençoe essa comunidade e que nós possamos sair daqui em paz, porque o Senhor nos dá essa paz, e não é uma paz que esse mundo oferece, é a paz exclusiva do Senhor para as nossas vidas, uma paz que nos deixa aliviados, uma paz que perdoa os nossos pecados. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agora teremos nosso coffee break lá em cima, nosso momento de conversar, de dar aí uma boa semana para cada uma das pessoas que aqui estão.